Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 16 de dezembro, é aniversário das cidades de Irituia, no Pará, Caicó, no Rio Grande do Norte, Alto Paraguai, em Mato Grosso e Osório, no Rio Grande do Sul. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia do reservista e o dia da levitação. A gente fica aqui com o pé no chão, mas se der para levitar, a gente levita um pouquinho. Bom dia, Amanda. Bom dia, Silvio. Bom Nas dia. férias, né? Sair do chão de vez em quando Muito é bom. pé no chão, vamos pro ar. Pé no Sair do chão. chão é bom também, às vezes, né? É, mas a gente sempre volta até a força da gravidade. O importante é voltar. Não dá para revogar de jeito nenhum essa, né? Bom dia, Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube. A gente tem ficado ali entre as 3 primeiras lives mais vistas simultaneamente, né, no YouTube. Você pode também acompanhar a Opinião no Ar pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook, Instagram. O endereço do nosso Twitter, do nosso Instagram é o mesmo, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje. As reformas necessárias para que o Brasil possa crescer em 2021. Quais são os pontos principais da reforma tributária e da administrativa? O que falta para que essas pautas avancem na Câmara e no Senado? Aqui no estúdio está mais uma vez com a gente Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200. Gabriel, bom dia. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio, Constantino e todos que estão nos acompanhando. Também vai estar com a gente pelo telão o deputado federal, já plugado aí, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Eu vou explicar que a gente tem um atraso, um delay, né? Então ele vai nos ouvir um pouquinho com atraso. Eu cumprimento aqui o deputado, daqui a pouquinho a gente começa a conversa sobre as reformas, né, que a gente espera que sejam votadas e passem no Congresso em 2021. Agora, 11h50, vamos à redação do Rede TV News, saber das principais notícias. Agora de manhã, o governo brasileiro divulgou o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. As informações com a repórter Carolina Riguengo. Bom dia, Carol. Oi, Lacombe. Bom dia para você, para todos que acompanham o programa. Olha que notícia esperada, né? De acordo com o plano divulgado há pouco, serão 4 grupos prioritários para a imunização. A fase 1 envolve trabalhadores da saúde, idosos com 75 anos ou mais e indígenas acima dos 18 anos. A segunda fase abrange idosos a partir de 60 anos. Já a terceira pretende vacinar pessoas acima dos 18 com comorbidades. O quarto grupo envolve professores do ensino básico e superior, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional. A meta é vacinar até 51 milhões de brasileiros em 16 meses. 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já estão garantidas. Mais detalhes do plano de vacinação você vê hoje no Rede TV News a partir das 7h30 da noite. Tá imperdível. Até. Um beijo para todo mundo. 11h53, horário de Brasília. O tema do Opinião no Ar hoje são as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer, principalmente reforma tributária, reforma administrativa. A gente vai conversar agora com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. A gente explica só que ele está em Brasília, então ele demora um pouquinho a nos ouvir, então há um atraso na resposta. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Vamos começar pela reforma tributária. A gente pensar na reforma da Previdência, ela acabou chegando de um jeito ao Congresso, saindo bem menor, né, do que ela chegou. Qual o tamanho, na sua opinião, deve ter a reforma tributária? Bom dia, Lacombe. A reforma deve ter o tamanho possível. A política é a arte do possível e, portanto, ela terá o tamanho que nós pudermos dar aqui no Congresso. O ideal é que seja uma reforma que simplifique os impostos, que torne a carga tributária mais justa para todos os segmentos da sociedade e para todos os segmentos do setor produtivo e que nos permita financiar os tantos direitos que a Constituição brasileira nos dá a todos os cidadãos, com um limite de carga tributária que seja razoável, hoje já em 35%,
né, a carga tributária brasileira do PIB, e que nos permita ser eficientes na entrega dos serviços públicos. Amanda. Líder, é Amanda. Eu queria dar um passo atrás, falar um pouquinho sobre saúde, por 2 motivos. Primeiro, porque não dá para falar hoje, em meio a uma pandemia, não dá para falar em economia sem falar em saúde. E segundo, para aproveitar a sua experiência como ex-ministro da Saúde. Eu acompanhei agora a solenidade, a apresentação do plano de vacinação contra a Covid, eu sei que o senhor participou também. Eu queria perguntar o seguinte, ontem o presidente Bolsonaro disse que não ia se vacinar. O senhor não acha fundamental que ele seja um dos principais garotos propagandas dessa campanha de vacinação, a exemplo de outros líderes mundiais? E também queria saber sua opinião sobre o termo de consentimento. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse agora numa coletiva que que esse termo de consentimento será necessário pelo menos no registro emergencial da vacina. O senhor concorda com isso? E vai apresentar alguma emenda nesse sentido em plenário, na votação da medida provisória? Bem, primeira coisa, Amanda, é que o presidente Bolsonaro deu um grande abraço ali no Zé Gotinha, demonstrando que ele apoia a vacinação. É necessária a vacinação para a retomada da normalidade e da economia brasileira. Ele já teve Covid, portanto, não há nenhuma recomendação oficial para quem já tem anticorpos IgG positivo de se vacinar novamente. Então, o caso dele é um caso especial. Ele já fez a propaganda dele ali, abraçando o Zé Gotinha, né? E também a questão do termo de consentimento é porque as fábricas, os fabricantes de vacina estão colocando nos contratos, quando vendem a vacina, de que a responsabilidade por efeitos colaterais tardios é do comprador. O produtor da vacina não está se responsabilizando. Então, quando houver registro definitivo da Anvisa, se houver um problema, o Estado brasileiro tem que responder, porque a Anvisa é do Estado brasileiro, não é do governo. No caso, quando nós estamos em vacinação emergencial, então o cidadão que se voluntaria a tomar uma vacina que ainda não tem registro oficial, ele assina um termo de consentimento, como todos aqueles que participaram dos testes clínicos, né? Dezenas de milhares de brasileiros estão fazendo testes clínicos das vacinas para ver se elas têm eficácia, eles assinam termos de responsabilidade. Então, o problema é quem responde, né? Se não é o fabricante que responde pela sua vacina, né? Então a União vai responder pela vacina, ou o cidadão que quer tomar a vacina que ainda não tem registro da Anvisa definitivo, tem apenas emergencial, é que assumirá esta responsabilidade. Isso não precisa estar na lei, na verdade, né? Porque isso decorre do contrato de compras de vacina. Mas, segundo o presidente Bolsonaro, na reunião que ele teve ontem com o deputado Genil Zuliani, que é o relator da medida provisória 1003, que é a medida que deu recursos, 1,9 bilhão para a compra de vacinas do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde, ele está incluindo lá, nesta medida provisória, alguns condicionantes. E ele se comprometeu com o presidente a colocar essa cláusula, porque ela consta do contrato de compra das vacinas. Deputado, bom dia. Infelizmente, há muito tempo, isso qualquer cidadão brasileiro sabe, e os estudiosos do processo legislativo brasileiro também, que quando um projeto chega à Câmara dos Deputados, quando ele sai, né, e quando sai, ele sai pior do que chega, né? Foi assim com a reforma da Previdência, com o pacote anticrime, com a própria reforma trabalhista, que virou micro-reforma trabalhista. Eu queria retomar aqui a pergunta sobre a tributária. Parece um palavrão, mas isso envolve a vida de todo mundo, machuca o bolso e principalmente tem a ver com o empregador. Qual é a reforma tributária que sairá do Congresso e quando é que o senhor acha que ela sairá? Bom, primeiro, eu tenho que discordar de você. Os projetos não saem aqui piores do que entraram. Eles saem melhores do que entraram. Eles saem com a visão da sociedade. Aqui nós temos parlamentares que representam todos os segmentos da sociedade brasileira e influenciam na votação das matérias.
Obviamente, se nós tivéssemos uma ditadura, talvez as coisas pudessem ser melhores, ou piores também, né, na ditadura. Como somos uma democracia, nós precisamos ter o crivo do Congresso Nacional, que é a representação do povo, para avançar. No caso da reforma tributária, nós temos o relator Aguinaldo Ribeiro preparando um texto que fala do IVA, Imposto de Valor Agregado, da simplificação tributária, unificando vários impostos e de uma base mais transparente, né, de tributação, onde você, quando comprar qualquer produto, vai ver lá, o valor do produto é esse, o imposto de valor agregado é esse. Então, você vai saber quanto paga de imposto em cada item que você compra. Na energia, mais de 40%, no automóvel, mais de 30%. Então, as pessoas não sabem hoje que o imposto vem picado em várias etapas da produção. Mas vamos ficar sabendo. E é muito bom a transparência, porque o povo passará a exigir melhor aplicação dos seus impostos. Então, a reforma tributária, nós poderemos votar ainda neste ano, agora até terça-feira, a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que é uma parte da reforma que o governo enviou para o Congresso, que unifica PIS/COFINS, né, e simplifica o sistema de tributação, ou podemos votar um texto mais amplo, desde que o líder Aguinaldo Ribeiro, o relator da reforma, apresente o texto para apreciação. O governo, o presidente Jair Bolsonaro, quer votar a reforma dentro de um mantra. Não tem aumento de carga tributária, não tem fura-teto, né, e não tem prorrogação do orçamento de guerra. Portanto, dentro desses limites, estamos dispostos a avançar. Constantino. Bom dia, deputado. A imprensa, às vezes, traz muitas intrigas e a gente fica sem saber exatamente em que acreditar, né? Mas eu queria perguntar ao senhor, então, o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, tem trocado farpas com o ministro Paulo Guedes, com o presidente. O que há de verdade nas declarações de cada um dos lados? O Rodrigo Maia foi um aliado importante do governo nas pautas de reformas ou foi um fator de obstrução? E o que pode mudar agora com a mudança do comando? Não, ele foi um aliado importante no sentido de que votamos a reforma previdenciária, votamos agora, recentemente, Casa Verde e Amarela, cabotagem, o auxílio a estados e municípios, ontem 216 bilhões de auxílio a estados e municípios, votou ontem na Câmara e no Senado, PLP 101, nós votamos saneamento, marco do saneamento, lei de falências, votamos a lei do gás, inúmeros projetos relevantes para o Brasil. Então nós não podemos reclamar nem da presidência de Maia, nem da presidência de Alcolumbre. Agora, existe um embate político, né? E para atrair o apoio das esquerdas, o presidente Maia ataca o governo, né? Para poder conseguir, aqui na eleição da sucessão da mesa da Câmara, o apoio das esquerdas. Mas é a estratégia da política, não tem nenhum problema. Não há nenhuma questão da relação pessoal, é apenas posicionamento político. Gabriel Kanner, presidente do Instituto do Brasil 200, tem a palavra agora. Bom dia, deputado Ricardo. Um prazer falar com o senhor novamente. Minha pergunta é a respeito da articulação do governo Bolsonaro. A expectativa é muito grande em torno das reformas. A gente citou aqui a reforma administrativa e a reforma tributária. E a impressão que tínhamos no início do governo Bolsonaro era que estava muito bagunçado, né? Eu fui algumas vezes ao Congresso e via deputados da base do governo soltos, sem nenhum alinhamento, sem um direcionamento claro por parte do governo. Houve essa aproximação com o centro, o senhor veio para o cargo de líder do governo e eu gostaria de saber, na prática, o que tem mudado na articulação e na execução dos projetos do governo. Aumentaram o número de reuniões, por exemplo? Como é que está esse direcionamento vindo por parte do governo? Nós escutamos, por exemplo, do ministro Paulo Guedes, que os primeiros 2 anos muitas pessoas eram novas a Brasília, então estavam conhecendo como as coisas funcionam e agora a expectativa é que para esses próximos 2 anos de governo, realmente com essa articulação melhor alinhada, os projetos possam avançar de forma mais rápida. Então, na prática, como está a articulação do governo hoje em dia com o Congresso? Gabriel, obrigado pelo convite para ter estado com vocês aí.
no Brasil 200, mas eu tenho clareza de que nós estamos hoje num momento de maturidade da relação governo-Congresso muito mais efetiva, até pelo tempo que passou de aprendizagem, né? É evidente que eu tenho aqui uma experiência de articulação mais ampla, temos feito, né, reuniões de líderes permanentemente para discutir a pauta, para entender como cada partido da base se comporta em determinadas matérias, os destaques que virão ao plenário, a gente antecipadamente já dá a posição do governo, discute com o parlamentar que faz o destaque para convencê-lo ou ele nos convencer, né, de que deva ou não aprovar o destaque. Obviamente o processo aqui é um processo de melhoria do projeto, da lei ou da regulamentação que se pretende dar, e temos avançado. Então, como eu falei, nós aprovamos muitas leis importantes de marcos regulatórios para setores econômicos do Brasil e vamos votar, não tenham dúvidas. No ano que vem, privatizações com muita força, reforma tributária, reforma política e vamos votar também Pacto Federativo, PEC emergencial, além de outros projetos que são importantes para o Brasil. Deputado, entrando um pouquinho na reforma administrativa, o Brasil gasta muito, né, com o pagamento de servidores. Eventualmente, a gente tem até momentos em que a gente olha ali, não são salários assim tão altos, mas a gente tem os penduricalhos, né? Tem 2 meses de férias, tem licença-prêmio, vai incorporando aquilo e o gasto é muito alto. Reforma administrativa, ela fica para quando? Ela espera a reforma tributária passar e também o senhor acha que deve ir à votação em 2021 ou não? Com certeza a reforma administrativa aprovaremos rapidamente, até porque ela só trata dos futuros servidores públicos, né? Não trata com nenhum dos atuais que já fizeram concurso. A gente está apontando para um Estado mais leve, mais eficiente, com meritocracia. O Brasil gasta 14% do PIB pagando servidores ativos e inativos, enquanto o Japão gasta 5% e a média da comunidade europeia gasta 9%. Então, o Brasil tem uma máquina pública muito cara, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, que não precisava existir, e tantas outras questões, né? E os pendurucalhos, tem um projeto de lei aqui que trata do teto do servidor público, né? Do teto remuneratório do servidor público, que precisa ser votado. Não tem nada a ver com a reforma administrativa. A reforma administrativa é o Brasil do futuro, mais leve, mais eficiente, com meritocracia e com mais qualidade de serviço público para o cidadão. Amanda. Líder, eu acho que a população, o mercado financeiro estão um pouco ansiosos porque houve uma paralisia completa das votações no Congresso, primeiro por causa das eleições municipais e agora por causa das eleições na Câmara e no Senado. A PEC emergencial que o senhor citou tinha que ter sido apreciada até o final desse ano justamente para abrir espaço no orçamento, para cumprir o teto de gastos e, quem sabe, até dar um auxílio para a população vulnerável por causa da pandemia e do desemprego. Ontem o presidente Bolsonaro falou que está negociando um valor um pouquinho maior para o Bolsa Família com Paulo Guedes. O que tem de concreto nisso? Vai haver alguma prorrogação do auxílio emergencial, um benefício mais robusto do Bolsa Família? E como compatibilizar isso sem a PEC emergencial ter sido apreciada? Não haverá aumento significativo, não há prorrogação do auxílio emergencial. Precisaria ter um orçamento de guerra para ter auxílio emergencial. Não teremos novo orçamento de guerra. Nós vamos entrar o ano de 21 com teto de gasto, rigor fiscal, contas em dia. Vai ser um ano muito apertado do ponto de vista do orçamento do governo e, por isso, a necessidade das privatizações, a necessidade das concessões, de usarmos tudo que já foi votado, lei do gás, lei do saneamento, autorização ferroviária, que precisa votar aqui na Câmara ainda, porque isso pode permitir grandes investimentos do setor privado que suprirão a falta de capacidade orçamentária do setor público, que tem apenas 26 bilhões no orçamento do ano que vem para investimentos. Então, não haverá este esforço. Claro, há espaço no orçamento para melhorarmos um pouco o Bolsa Família, que tem lá hoje 35 bilhões de reais, atende a 20 milhões de pessoas, e nós podemos ampliar um pouco. Mas é preciso entender também que já temos a volta das atividades econômicas quase integralmente, e as pessoas que estavam sem renda já têm renda. Tanto que mais de 1 milhão de pessoas já devolveram auxílio emergencial, estão devolvendo auxílio emergencial
porque já têm a sua renda retomada e são brasileiros conscientes, não querem ficar recebendo do governo um auxílio que eles não precisam. Silvio. Deputado, depois da saída do Salim Matar do governo, ficou uma sensação para muita gente de que a agenda de privatizações parou, está estagnada. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, ao meu ver, fez uma declaração equivocada na CEAGESP, o maior entreposto aqui da América Latina, indicando ser contra a privatização da CEAGESP. Qual é o humor no Congresso Nacional e qual é a perspectiva do governo para a retomada dessa agenda de privatizações que, bem ou mal, entregou muito pouco até agora? Bem, o Congresso é um Congresso reformista. Nós votamos aqui, a minha primeira votação quando eu cheguei à liderança do governo foi congelamento de servidores públicos, salário de servidores públicos até 2021. E passou com 316 votos, inclusive votos da oposição. Porque a oposição também tem governos e prefeituras e sabe que precisa de limitar o gasto público. Então, as privatizações são fundamentais, elas permitem grandes investimentos no setor privado, melhoria da qualidade do serviço e menor custo para o contribuinte. Elas têm tudo de bom, né? Basta que sejam bem feitas e precisam ser feitas na velocidade possível, porque o nosso marco regulatório é muito complexo, né? Muitos órgãos de controle ficam querendo ver o edital, dar palpite, é complicado. Mas nós vamos superar. Eu estou muito confiante que vamos fazer muitas privatizações para o ano que vem, estruturá-las, né, porque elas, depois da autorização legislativa, elas demoram a ir no pregão e a leilão, mas nós vamos avançar sim, vamos tornar o Estado mais leve e não é pelo recurso, vai vender a empresa, não é o dinheiro da venda da empresa, é a oportunidade daquela empresa, daquele setor, ter investimentos privados, rápidos, eficientes, mais empregos serão gerados, mais impostos serão gerados e mais serviço vai ter entregue à população com menor preço. Então, é uma agenda super positiva que, lamentavelmente, não andou nesses primeiros 2 anos, e vocês sabem por quê, e nós vamos querer tomá-la com muita força a partir de fevereiro. Constantino. Pois deputado, promessas criam expectativas e, quando não são concretizadas, geram decepção. Né? O senhor mencionou aí, inclusive, também além das privatizações e várias reformas, mencionou a reforma política para o ano que vem. E antes o senhor tinha dito que o Congresso é a casa que representa o povo, né? Na teoria, sim, mas há controvérsias na prática. E aí eu dou alguns exemplos. O fundo partidário e eleitoral, a ausência, que deposita muito poder em caciques do partido, a ausência de voto distrital. Então, a pergunta que eu lhe faço é o que estaria no radar de uma eventual reforma política para o ano que vem? Bom, eu já defendi uma nova Assembleia Constituinte e vou protocolar, estou terminando o texto, um projeto de decreto legislativo para convocar um plebiscito que autorize a convocação da Assembleia Constituinte, que será exclusiva, portanto, 121 membros só para escrever a Constituição e que todos os que se inscreverem para concorrer já serão inelegíveis ad eterno. Nós queremos uma coisa séria. Nós não queremos essa Constituição que tem 200 vezes quase a palavra direitos e menos de 20 a palavra deveres. Por isso que ela é impagável, né? Nós estamos há 6 anos arrecadando menos do que nós gastamos na despesa corrente, sem falar em pagar juros e investimentos, e não tem limite, né, a despesa crescente. Então, nós precisamos reformar, sim, a Constituição. Falamos de 4 reformas de imediato, que é tributária, administrativa, PEC emergencial, Pacto Federativo, que é a desindexação e desvinculação dos recursos, para poder fechar o ano, para poder respirar agora. Então, a Constituição está tão anacrônica que ela, para a gente poder fechar o ano, tem que reformar a Constituição, né? Então, eu tenho clareza de que nós temos que ter parlamentarismo, de que nós temos que ter um sistema de financiamento de campanha adequado, né? E não é com dinheiro público, como nós estamos fazendo aqui, porque vocês reclamavam quando era privado e agora reclamam quando é público.
Né? Então, só vai se eleger quem tiver dinheiro do bolso para se eleger? Qual é o modelo que nós queremos para o Brasil? Eu estou muito claro para mim que nós precisamos de uma nova Constituição, de uma nova visão de Estado, mais simples, mais enxuto, né? Mais leve. A Constituição pequenininha, nós temos a segunda maior do mundo em número de artigos. Então, vamos fazer uma coisa mais objetiva, mais prática e que possa ser entregue à população. A nossa Constituição tem muitos direitos, mas o Estado não tem capacidade financeira de entregar esses direitos à população. É a minha visão. Agora, o que é possível fazer? O que é possível fazer são modificações na lei, como nós temos feito. Nós acabamos agora com as coligações proporcionais nas eleições, nós acabamos com o financiamento privado, agora o tribunal colocou cota para negros e pardos, cota para mulheres. Nós estamos, né, vai virando um Frankenstein esse negócio. Né? Por quê? Porque nós precisamos achar um modelo em que as pessoas eleitas de fato representem a população. Por enquanto, estamos na tentativa e erro. Eu já penso que a gente deveria, você falou em voto distrital, que é inteligente, especialmente no parlamentarismo, é muito adequado, né? Voto distrital misto. Eu sou favorável a tudo isso, mas precisamos de ambiente para fazer as mudanças, né? Então, é preciso que haja uma valorização da política, né? E não uma criminalização da política, porque senão não há ambiente para as mudanças, né? Só há ambiente para a tentativa de... Nós estamos na tentativa e erro. Nós éramos financiamento privado, foi demonizado. Agora somos financiamento público, está demonizado também. Vamos ver o que vem pela frente. Eu sou um reformista, estou disposto a mudar. Talvez eu não sou contra o financiamento privado, não, viu? Só para deixar muito claro aqui. A questão do financiamento privado é que uma empresa que investe numa campanha, obviamente, ela espera algo em troca. Talvez o fundo do partidário, claro, eu sou contra, o eleitoral eu sou contra, mas o próprio partido gerando receita das mais diversas formas e investindo na campanha dos seus candidatos. Gabriel. Deputado, concordo quando o senhor disse que a Constituição é boa parte da causa dos problemas que temos hoje no Brasil. Então, acho bastante interessante esse projeto de trabalharmos para ter uma nova Constituição. Obviamente, existe muita preocupação de que poderemos piorar o que já é ruim. Por isso que esse projeto de uma Assembleia Constituinte exclusiva para trabalhar no texto me parece interessante. Agora, gostaria de perguntar, deputado, voltando para a reforma tributária. Há uma preocupação muito grande, principalmente do setor de serviços, que representa hoje praticamente 70% do PIB brasileiro, que a PEC 45, que estava sendo discutida na Câmara, a PEC 110 no Senado, né, e o próprio projeto do governo, através do CBS, vai acarretar um aumento enorme para o setor de serviços. Se a gente pegar a PEC 45, por exemplo, a gente está falando de aumento na educação privada de carga tributária de 311%. Né? Estamos falando em aumento de carga tributária para consultórios médicos de 400%. Né? Essas alíquotas vão sair de 5%, 6%, 7% para 25%, que é a alíquota proposta pelo IBS. Então, principalmente nos casos de saúde e educação, que são serviços fundamentais para a população, como isso está sendo trabalhado? Isso está sendo olhado, esses aumentos de carga tributária tão excessivos? Bem, eu não vou comentar porque não há texto publicado pelo relator. O deputado Aguinaldo Ribeiro correu o Brasil todo, ouviu todo mundo, ele tem clareza do que ele está fazendo. E certamente já ouviu essa preocupação que você está relatando sobre esses setores e sobre a eventual aumento de carga tributária que implique sobre eles, a redução do setor industrial. Tem várias questões envolvidas na reforma tributária. Mas antes de um texto publicado, eu acho temerário nós opinarmos, porque certamente o relator já percebeu de onde virão as resistências e deve ter as resolvido no texto para que ele possa aprovar. Um relator não escreve o que quer e nem o que pensa. O relator escreve o que ele acha que vai ser possível aprovar. E para poder ser possível aprovar, precisa dirimir os anseios setoriais de estados, municípios, União, né? Porque a reforma tributária para o contribuinte é pagar menos.
para a União arrecadar mais, para os estados e municípios tomar mais dinheiro da União, né? Então não é fácil a solução. E eu acho que temos que esperar o texto. Eu não vou fazer ilação sobre o texto que eu não conheço, porque eu tenho certeza que muitas preocupações que vocês têm já estarão resolvidas no texto, porque é esse o papel do relator. Angariar apoio para aprovar, e para aprovar precisa resolver os problemas que são apontados. E vamos à parte final da entrevista com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Deputado, eu queria entender quais serão os caminhos para a aprovação das reformas. Eles são longos, são complicados, são 2 votações, né, tanto na Câmara quanto no Senado. 3/5 dos votos, né? É uma situação complicada. O atual presidente da Câmara já falou algumas vezes esse ano que ele não aprovaria nenhuma medida do governo, nenhuma medida do ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma retaliação, como se isso fosse uma retaliação ao governo, não uma retaliação ao país, ao povo, né, que precisa dessas reformas. De que maneira o senhor imagina, com os 2 novos presidentes da Câmara e do Senado, que será o caminho para a aprovação dessas reformas? Bom, para que as reformas? Desenvolvimento e emprego. Para isso que a gente quer fazer reformas na Constituição, para gerar desenvolvimento e gerar empregos aos nossos cidadãos. Oportunidade para os jovens, né? Mais competitividade, menor custo Brasil, mais oportunidade de acessar mercados no exterior com produtos competitivos, com uma carga tributária interna mais justa que possa nos permitir avançar nas exportações, gerando empregos aqui internamente. Então, óbvio que o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado devem ter compromissos com as reformas. E não temos nenhum risco, nenhum dos candidatos que está sendo ventilado é um candidato que não seja reformista e nem que não seja da base do governo também. O risco nosso não é grande na sucessão da Câmara e do Senado, é um risco muito pequeno. O importante é que a imprensa, que a sociedade tenha conhecimento da necessidade, da importância e da consequência das reformas, porque só assim haverá pressão da opinião pública para aprovação aqui no Congresso das mudanças, porque para toda mudança tem uma resistência, não tenho dúvida, qualquer mudança tem resistência, e se nós queremos mudar, nós precisamos de apoio de opinião pública que a imprensa é que pode nos dar. Líder, falando um pouquinho sobre sucessão na Câmara e no Senado, parece ser um passo fundamental para o avanço de vários projetos, inclusive das reformas. O presidente Rodrigo Maia disse que há uma tentativa do governo Bolsonaro emplacar um presidente da Câmara, no caso seu correligionário, o deputado Arthur Lira, do PP, para avançar com a pauta conservadora. O ministro da Comunicação, Fábio Faria, esteve aqui conosco há cerca de 2 semanas e citou alguns projetos dessa pauta conservadora. O que está na agenda do governo para 2021 dessa pauta, chamada pauta conservadora? O homeschooling já está muito adiantado, o trânsito nós já votamos, armas é um pouco mais complexo, mas também vai ter um resultado, sim ou não, aqui no Congresso. Pautar projetos da pauta conservadora não representa nenhum risco. Eles serão aprovados ou não. Agora, não pautá-los por um acordo feito com as esquerdas é errado, né? Então, o que nós temos é que ter presidentes que coloquem as matérias a votar. E o Congresso decide sim ou não, né? Não pode fazer acordos para que determinadas matérias nem sejam pautadas. Suprimida a sociedade representada pelos seus parlamentares do direito de opinar. Então, eu não vejo problema. O que nós queremos é presidentes que assumam o compromisso de pautar. Então, se a esquerda tem suas reivindicações, que sejam de pautar os seus temas. Não de proibir a pauta de temas que interessam para o Brasil e para o governo. É esse o contexto. Eu espero que nós elejamos presidentes comprometidos com o Brasil. Nós não queremos presidente governista. Nós queremos presidente preocupado com o Brasil, porque é também uma preocupação do governo atender a todos os brasileiros. E isso vai provocar uma convergência. Deputado, rapidamente, do alto da sua experiência parlamentar, a gente sabe já que o Arthur Lira vai concorrer à presidência, é o nome chancelado pelo Palácio do Planalto.
Qual é o outro nome? É o Aguinaldo Ribeiro? É o Baleia Rossi? Quem que o senhor acredita que estará na disputa ou um eventual terceiro nome? Não, nós estamos aguardando que o bloco do Rodrigo Maia, o bloco de partidos que estão lá alinhados com o Democratas, ao qual pertence o presidente Rodrigo Maia, escolha o seu candidato e anuncie. Por enquanto, não há como analisar quadro de sucessão sem saber quem é o adversário. Cada escolha que for, dependendo da escolha feita pelo presidente ou pelo seu bloco, Rodrigo Maia, ele vai desagregar e vai agregar, né? Então, se ele escolher, depende de quem ele escolhe, ele perde uns e pode ganhar outros, né? Daí, feita esta soma, nós vamos para a eleição. Blocos são uma coisa, votos são outra coisa, né? O voto é secreto aqui. Nem todos que estão no bloco do Arthur Lira votarão nele e nem todos que estão no bloco do Maia votarão no candidato Maia, né? Cada voto aqui é livre e secreto. Agora, a estruturação dos blocos é que permite mais ou menos espaços para acomodar interesses de parlamentares. Eu vou continuar defendendo que o governo não deve se envolver na eleição da Câmara e do Senado. São poderes harmônicos e independentes, como diz a Constituição. E não há nenhum candidato viável de ser eleito que não seja da base do governo e reformista. Portanto, estou muito tranquilo quanto à eleição. Deputado Ricardo Barros, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui ao Opinião no Ar. Desejamos aí sucesso, né? Todo mundo torcendo para que tudo dê certo no ano que vem, já que esse ano foi tão conturbado. Tudo de bom, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado à RTV, obrigado a vocês por me permitir, em alguns temas aqui, emitir a minha opinião, né? Vamos avançar. O Brasil precisa de mudanças e nós temos que ter coragem de fazê-las. Obrigado. Bom, e ficamos aqui com vários temas para conversarmos aqui entre nós. Talvez a gente possa começar pela reforma tributária. Aí, Rodrigo Constantino, economista. Gabriel é administrador, né? Sou formado em Relações Internacionais. Relações Internacionais. Então, mas vamos lá, vamos começar com o Gabriel. Depois o Constantino, como economista, pode dar uma amarrada nisso tudo. O deputado Ricardo Barros falou, bom, o contribuinte quer pagar menos imposto. O governo quer arrecadar mais. Estados e municípios querem uma fatiazinha maior, né, no que lhes cabe aí nessa partilha, né, dos impostos. Como é que a gente concilia tudo isso, Gabriel? Pois é, essa é a dificuldade, Lacombe. É diferente da discussão da reforma da Previdência, que tinha um grupo que era a favor, outro grupo era contra. E aí tinham que ser resolvidos os detalhes ali da reforma. Agora, a reforma tributária, todo mundo concorda que é necessária. O Brasil tem um dos sistemas mais complexos do mundo, tem uma carga tributária altíssima, praticamente 35% do PIB, temos mais de 90 tributos diferentes. Desde a Constituição de 1988, mais de 400 mil normas tributárias foram editadas. Então, é impossível você acompanhar qualquer sistema que teve 400 mil alterações. Então, o nosso sistema tributário precisa ser reformado. É aí que começa a discussão. Qual reforma nós queremos? A crítica que eu estava fazendo aqui ao IBS, que é esse Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto criado pela proposta da Câmara dos Deputados, ele propõe a criação de um IVA. O que é um IVA? É um imposto sobre valor agregado. Então, a ideia é unificar os impostos sobre consumo no Brasil, que hoje são 5, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual que é o ICMS e um municipal que é o ISS. Então, o IBS unificaria esses 5 impostos. E aí os defensores do IVA dizem que tem 160 países no mundo que utilizam o IVA. Isso é verdade. O que eles não dizem é que em nenhum desses países existe um IVA de 25%. E é essa alíquota que querem implementar aqui no Brasil. A proposta da Câmara dos Deputados propõe 25% de alíquota, a proposta do Senado propõe 30% de alíquota. Teríamos disparado o maior IVA do mundo. E nos outros países, né, países da Europa, por exemplo, existem faixas diferentes. Ao você implementar uma faixa única de 25%, você
você acarretaria um aumento enorme de carga tributária, por exemplo, para médicos. Né, que hoje... setor de serviços, de um modo geral, exatamente, setor de serviços, educação, construção civil, cesta básica, a previsão é que teria um aumento de 15% na cesta básica, então se hoje custa R$100, a cesta básica passaria a custar R$115. Então, teria esse aumento enorme para serviços essenciais para a população. E aí, vocês podem perguntar, bom, se vai aumentar impostos para esses setores, e a gente não está falando em alterar a carga tributária, quem que vai pagar menos impostos? Né? Alguém vai sair ganhando nessa reforma. E a resposta são instituições financeiras, principalmente bancos, com essa reforma que está sendo discutida na Câmara, que eu espero, conforme disse o líder Ricardo Barros, todos esses pontos serão avaliados, né, e serão tratados, mas a estimativa é que bancos deixem de pagar 30 bilhões de reais em impostos e a gente teria esse aumento na educação, na saúde, na construção civil, na cesta básica. Então, essa é a pergunta que a população brasileira tem que responder, se ela quer pagar mais nesse serviço para que bancos paguem menos impostos. Bancos e algumas grandes indústrias também que seriam beneficiadas com essa reforma. Daqui a pouco o economista da turma aqui, o Rodrigo Constantino, faz o comentário dele sobre a reforma tributária. Antes eu tenho um recado para você. Você já está sabendo do novo Festival de Prêmios Realizando Sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de R$15 mil. E também uma Mercedes, que vale R$198 mil. É muito dinheiro. E para você entender melhor, olha este recado do Maurício Mendes e da Carla Prata. Boa tarde! E boa tarde aí, Lacombe! Como é que estão as coisas? E você aí, que está acompanhando o Opinião no Ar? A gente está aqui para não te deixar perder a melhor promoção dos últimos tempos. É isso mesmo, Maurício. Olha, com o Festival de Prêmios Realizando Sonhos, você aí de casa tem a chance de experimentar o que há de melhor que a vida pode te oferecer. E olha, melhor, sem colocar a mão no bolso. Opa, melhor parte é essa, hein, Carlinha? Para participar, basta usar aquelas moedinhas que você larga ali no fundo da gaveta. Menos de 75 centavos por dia já é o suficiente. Assinou? Então, sabe aquele carrão aí que estava faltando na sua garagem? Pois é, aqui você vai ter a chance de levar um HB20 todo domingo. Calma, tem mais! E aquela viagem dos sonhos, que nunca coube no seu orçamento? É aquela mesma. No Mega Senha você pode colocar R$8 mil para conhecer qualquer lugar do mundo. E olha, para ajudar aí a criançada nos estudos, tem sorteio desse notebook incrível no programa da Sônia toda segunda-feira. E aí, se você não ganhou na Sônia, fica tranquila. Porque no Alerta Nacional a gente também sorteia essa belezinha de terça a sexta-feira. E como a gente quer que as suas festas de fim de ano sejam espetaculares, tem prêmio especial no Natal e na virada. Eba, Natal gordo! No dia 24 tem o sorteio dessa BMW, meu amigo, 0 km. E no dia 31 a gente pode depositar na sua conta R$15 mil para garantir a viagem dos sonhos da sua família. Eita coisa boa, hein, Maurício? Impressionante. Mas olha, com esse dinheirão todo aí, gente, dá pra descobrir os destinos mais incríveis. E a melhor parte, hein? Sem passar perrengue. Eu tô aqui sonhando já com essa viagem. Ao final da promoção, você ainda pode sair manobrando essa Mercedes. Olha isso aí, uma C180. Sabe quanto ela custa? Quase R$200 mil. Vai perder essa chance? Ah, claro que não. O pessoal daí de casa vai assinar. Assina agora, então, gente, o Rede TV Plus e deixa a sorte entrar na sua vida. Beijo, Lacombe. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, então, reforma tributária, Rodrigo Constantino. Lacombe, isso é um vespeiro, né? Nós temos um manicômio tributário no país, né? E precisa mudar. Precisa simplificar e, de preferência, sem aumentar, obviamente, a carga. Mas aí começa a mexer no vespeiro, que é o Pacto Federativo, Estados, municípios e União, e nos setores diferentes da economia. Indústria, serviços, comércio e financeiro e por aí vai. Então, essa é uma briga, né, que não tem muito jeito. O cobertor é curto, você puxa de um lado, o outro lado reclama. Eu já conversei com vários empresários a respeito disso, conversei com o Bernardo Api, por exemplo, para entender melhor a proposta dele, mas eu concordo com os pontos levantados pelo Gabriel, né? Isso poderia gerar, inclusive, um aumento de informalidade no país, que é o oposto daquilo que o ministro Paulo Guedes quer com o imposto digital. A volta da CPMF depende do contexto, né? Se você está falando em simplificar a carga, em unir algum desses impostos e ter um imposto pequeno que traga para dentro uma base muito maior que hoje está na informalidade, isso poderia fazer algum sentido. Então é preciso debater.
é preciso debater reconhecendo que isso aí vai ter sempre o lado dos ganhadores, o lado dos perdedores, e quem estiver perdendo vai chiar. Né? Então, a gente tem que focar no que é melhor para o país. O que é melhor para o país é tentar, de alguma forma, buscar consensos, um denominador comum para simplificar os tributos e não aumentar a carga e não jogar um peso maior sobre aqueles que, obviamente, já estão ali mais sobrecarregados e pagando muito em relação ao que recebem. A gente continua a conversa daqui a pouquinho. 12h43, horário de Brasília, e durante o intervalo estávamos aqui falando de CPMF. Olha, aí o assunto rende. Confesso que não a CPMF que surgiu lá atrás, que era um imposto, né, para a saúde e foi desvirtuado. Mas a CPMF, né, desde que haja, por exemplo, a eliminação de outros impostos, ela não é assim tão ruim. Vamos lá, Silvio. Eu também acho, eu concordo contigo. Não a do Jatene, que você falou lá atrás, né? Que o Senado derrubou em 2007 a sua prorrogação, em dezembro de 2007. Na verdade, era muito mais uma derrota do governo Lula. Ali havia muito mais a força e o interesse de derrotar o governo propriamente do que derrotar o imposto, né? Conhecido como imposto do cheque lá atrás. Mas, Gabriel, eu não sou contra uma retomada de algo parecido com a CPMF. Por exemplo, qual é a tua opinião? Bom, vamos lá. É importante a gente tratar desse tema, porque ficou totalmente demonizado o termo CPMF e as pessoas tentam atrelar a aumento de impostos. Se você defende um imposto similar à CPMF, você quer aumento de impostos. Isso é mentira. Né? Eu sou totalmente contra qualquer aumento de impostos. Pelo contrário, a gente paga imposto demais no Brasil e isso precisa ser reduzido. O imposto digital, como está chamando o ministro Paulo Guedes, é uma modernização do nosso sistema tributário. Você imagina, Lacombe, que hoje eu vendo essa caneca para você, eu emito uma nota fiscal, né? E o governo tem que rastrear e tributar bilhões dessas transações todos os dias no país inteiro. Só para fazer isso, a Receita Federal tem 40 mil funcionários. E é óbvio que não consegue rastrear tudo, é óbvio que existe um índice altíssimo de sonegação no Brasil. Então, temos um sistema totalmente analógico. E numa economia digital, onde as transações são cada vez mais difíceis de se rastrear, as pessoas estão assistindo esse programa aqui no YouTube, que está sendo monetizado, tem garotos produzindo conteúdo para a internet. Quer dizer, hoje a economia está indo para um caminho cada vez mais descentralizado, onde é muito difícil de você rastrear exatamente aonde é gerado valor nessa cadeia produtiva. Então, numa economia digital, faz muito mais sentido, é muito mais simples e muito mais fácil você tributar de forma automática as transações financeiras. Né? Se eu vendo essa caneca para você, tem uma transação física que está ocorrendo, a hora que você pega a caneca e leva para casa, e tem uma transação financeira. Né? Você vai pagar no cartão, que está cada vez mais comum, ou vai pagar em dinheiro. É muito mais fácil a gente tributar essa transação financeira do que essa transação física através da emissão de nota fiscal. Então, o imposto digital é uma modernização do sistema tributário para a gente poder simplificar drasticamente o sistema. As empresas não teriam trabalho nenhum com isso, é um imposto automático. A Receita Federal não teria trabalho nenhum com isso e, por isso, muitos auditores da Receita Federal são contra, e a gente ampliaria muito a nossa base de arrecadação, combateria a sonegação, traficantes, bandidos pagariam impostos, qualquer um que tem conta corrente em banco passaria a pagar impostos. Então, é um tema que ficou muito demonizado, mas a gente não pode pensar num sistema tributário baseado em emissão de nota fiscal quando a gente está indo para uma economia cada vez mais digitalizada. Gabriel, concordo que tudo tem que ficar em discussão, mas só para a gente, contemplar alguns pontos dos críticos à CPMF, eles dizem que é um imposto, e muitos empresários economistas são contra, né? Que é um imposto regressivo, porque pune desproporcionalmente os mais pobres, quem tem menos, né? Porque todo mundo paga a mesma alíquota. 2, é um imposto que incide em cascata, né? Em várias cadeias da produção, da indústria, da produção de forma geral. E também, quando a gente fala numa reforma tributária, o que a gente quer é justamente essa simplificação de impostos, né? Acho que nenhum país, ou pouquíssimos países no mundo, usam esse modelo da CPMF. Como é que você responde a essas questões, né? E que com a reforma, com a simplificação desse imposto, você já, de alguma forma, não resolve essa questão de milhões de fiscais e tributar muitas vezes com muitos impostos? Na verdade, vai continuar sendo um sistema declaratório, né? Então, a partir do momento que você implementa o IBS, as pessoas vão declarar, né, quanto precisa ser recolhido, e o governo tem que acreditar no que as pessoas estão dizendo. Então, sobre os pontos que você citou, primeiro, em relação à regressividade, né,
do imposto. Na verdade, ele não é nem progressivo nem regressivo, ele é proporcional, né? Então, a alíquota é única e quanto mais dinheiro você movimenta, mais você paga de impostos. Então, uma pessoa que movimenta milhões de reais por ano, né, ou até por mês, vai pagar muito mais imposto que alguém que movimenta 2 mil, 3 mil reais. Ele é proporcional à quantidade de dinheiro que você movimenta. Em relação a ele ser um imposto em cascata. Hoje temos PIS/COFINS, que é um imposto em cascata, temos impostos sobre a folha de salários, né, que são em cascata, e o que a gente percebe é que, apesar da cumulatividade do imposto, a carga tributária final é infinitamente menor do que os 25%, por exemplo, do IBS que estão propondo. Na época de vigência da CPMF, a maior distorção relativa que causou em preços do mercado foi menos de 1,5%. Então, essa cumulatividade não é significativa para o aumento de preços, né? Pelo contrário, quando a gente olha novamente o IVA que querem implementar no Brasil, aí a gente vê aumentos brutais de carga tributária. E por que outros países não adotam, Gabriel? Isso também não é verdade. Hoje, dos países do G20, 14 países têm algum tipo de imposto sobre movimentação financeira. A Bolsa de Londres, por exemplo, tem um imposto de 0,5%, né, nas transações da Bolsa, compra e venda de ações. Então, esse é um tema que, nos fóruns internacionais, é sempre um tema de muito interesse. E a gente está indo para esse caminho cada vez mais digitalizado. Então, essa discussão é muito nova. O IVA começou a ser proposto na década de 60 no mundo, porque o IVA fazia sentido depois da primeira revolução industrial, né, que a gente passou a ter um processo produtivo linear, com diversas etapas. Então, a ideia do IVA é, vamos pegar, então, essas diversas etapas e colocar um imposto sobre o valor agregado desse processo produtivo. Fazia total sentido depois da primeira revolução industrial. Então, passou a ser discutido... na verdade, passou a ser discutido na década de 20 e 40 anos depois, na década de 60, passou a ser adotado. Então, a gente está nessa discussão. É algo muito novo, algo muito recente. Então, as pessoas realmente precisam tentar entender o que é essa modernização da economia que a gente está vivendo e como a gente vai tributar nessa nova economia. Estamos de volta para as considerações finais. Constantino, começo com você. Lacombe, de forma muito resumida, né? Na entrevista com o deputado e líder do governo, Ricardo de Barros, faltou, na minha opinião, ouvir dele o que ele acha da atuação do Supremo Tribunal Federal. Porque quando a Amanda perguntou, por exemplo, sobre as pautas conservadoras, ele citou inclusive a história das armas, vale lembrar que o STF acabou de decidir, numa forma monocrática do Fachin agora, uma reversão de uma medida de governo. Ou seja, então, hoje em dia, a tal harmonia e divisão de poderes não está valendo na prática, porque o Supremo Tribunal Federal não deixa, né? E sobre essa discussão do CPMF, eu acho que o Gabriel apresentou bons pontos, tem outros fantasmas. Vai ter uma verticalização, vai ter uma desbancarização, tudo isso aí parece muito exagerado quando a gente lembra que estamos falando de uma taxa de 0,2%. Só para pagar cartão de crédito, cobra-se muito mais numa loja. Então, não é por aí, a gente tem que retomar o debate. O STF está sendo provocado pelos partidos de esquerda e todos os partidos de esquerda estão ganhando com isso. Vai lá, Silvio. Exatamente. Não, só para deixar claro, mais uma vez, que eu discordo do deputado Ricardo Barros. Eu acho que quando um projeto chega à Câmara, ele sai. E quando sai, muito pior. Basta ver a reforma da Previdência, saiu com 800 bilhões, mas tinha chegado com 1 trilhão. A reforma trabalhista saiu como micro-reforma trabalhista. As 10 medidas contra a corrupção, o pacote anticrime não lembra nada as 10 medidas contra a corrupção. A Câmara piora o Brasil. Eu não concordo com isso. Eu acho que a função do Congresso é fazer uma média ali, são representantes da democracia, fazer uma média entre o que todos acham. Mas, só para continuar na deixa do Constantino, acho que falta também estabelecer uma lista de prioridades das reformas, porque elas estão atrasadas, elas são urgentes. Não adianta só citar 4 ou 5 que são prioritárias e não dizer como isso vai acontecer efetivamente, porque, sinceramente, eu não estou vendo luz no fim do túnel, não. Gabriel. Bom, essa discussão da reforma tributária é extremamente complexa, são muitos interesses diferentes envolvidos, mas a gente tem que trabalhar para chegar a um consenso. Se for implementado um imposto digital, pode inclusive ajudar a reduzir a alíquota desse IVA que estão propondo. Então é questão de colocar todos os pontos na mesa e seguir com a reforma. Gabriel Kanner, muitíssimo obrigado. Rodrigo Constantino, Amanda, Silvio, a gente volta amanhã, 11h45. Até lá.